colocou o seguinte, que o plano, ele tem, além da questão do serviço passado, ele tem outros problemas, né? Você já conversou com a gente sobre isso, mas eu gostaria que você retomasse um pouco isso, né? Quais são os outros problemas? E se esses outros problemas, né? E se o plano, se a gente não avançar no sentido, que eu também sou bastante pessimista com o banco, mas se a gente não conseguir avançar no sentido de negociar, né? Uma saída para essa questão, se do jeito que está hoje, quer dizer, a gente permanecendo pagando esse déficit, né? Qual que é, se você consegue fazer para a gente uma previsão de como é que nós ficaríamos, né? Se nós estaríamos então enxugando gelo ou tampando, né, a parede, o mofo da parede, passando massa e pintando, tá certo? Sem resolver o problema do cano furado, né? Então, eu gostaria que se você pudesse falar um pouco sobre isso pra gente. Quando a gente dá uma olhada no DRA de vocês, a tábua de mortalidade que está sendo feito o cálculo é até 83. Essa tábua já está defasada. O melhor seria a gente acertá-la aí para até 2000. Tá? E só isso daí dá um impacto aí de 5% no valor das reservas. Taxa de juros, vocês estão trabalhando com INPC mais 6. É prudente que a gente vá diminuindo essa taxa de juros ao longo do tempo. Não é que a rentabilidade do plano tem que cair, né? Uma coisa é a expectativa atuarial, outra coisa é o desempenho financeiro do plano. Mas é prudente que a gente reduza, porque a longo prazo, nós estamos falando aí de 30, 40, 50 anos, isso vai cair, né? As grandes fundações já estão trabalhando com isso. Uma outra coisa é a questão do benefício, o reajuste do benefício está vinculado ao ativo. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Né? Bom porque você sempre vai ter benefício dos assistidos, vai estar muito perto de como se na ativa estivesse. Mas isso vai impor, dependendo da agressividade da política que o banco, política de pessoal do banco, um custo crescente para o plano. Pode, inclusive, inibir essa política mais agressiva para o ativo. Né? Eu sempre acho que o melhor para planos de previdência é você ajustar o benefício por um índice de inflação que, de fato, ajuste o benefício. E INPC ainda é o melhor deles. Então, esses eu acho que são os problemas. Tem que dar uma olhada também na tábua que mede o benefício de invalidez, né? Então, o que eu fico pensando é o seguinte: nós estamos falando deste déficit hoje com essas premissas. Se você ajusta essas premissas, o déficit vai lá para cima, hoje. Se a gente for saldar este plano, não dá para saldar com essas premissas. Já teria que fazer o ajuste para o benefício saldado, já está coerente com este novo desenho, tá? Porque isso daqui é o potencial de déficit futuro, né? E na hora de fazer o plano novo, se é que nós vamos fazer isso, ver também assim, a expectativa desse plano. Não dá para você prometer um benefício calculado em NPC mais 6. Não dá mais. Ele já tem que ser construído com o cálculo, eu estou dizendo, falando do plano CV com INPC mais 5 ou 4,5, para não enganar ninguém. Então, eu entendi essa questão que você colocou, que conforme o tipo de reajuste que tem no plano, reflete na ativa. Só que nós somos numa situação um pouco diferente. O banco não tem intenção mais em... Muito embora, quando estava privatizando, a gente até falou, vamos abrir para todo mundo, vamos continuar com esse plano, mas o banco não quer isso. Então nós somos um quadro em extinção aqui. Vai chegar uma hora que é só a gente que vai receber. Então, nós temos que trabalhar com esse universo. Né? Se nós somos, sei lá, não sei, vou chutar, 23 mil, tínhamos na época da privatização, era esse universo. Um monte de gente foi demitido, tem gente que morreu, tem outros que já aposentaram. Eu não sei, porque nós temos facilidade de fazer uma conta hoje
que é qual é o número total nosso, tá? E é claro que aí a gente tem um cálculo atuarial talvez até muito mais próximo da realidade, porque esse plano ele não vai entrar gente nova nele. O que vai acontecer é que ele vai reduzir com o longo tempo. Então talvez isso facilite a possibilidade de negociação da gente resolver esse problema. Porque a gente tem condições de vislumbrar um número atuarial lá para frente mais real. Mais preciso, exatamente, a palavra preciso. Tá? Baseado em quantos funcionários tem e a idade. Então, essa é uma situação. E também a outra questão aqui que preocupa, a outra questão que preocupa é a seguinte, porque hoje, então, a gente tem aí, vamos brigar pelo serviço passado, então, vamos entrar com a ação na justiça, vamos fazer o que for preciso. Vamos dizer que resolva. A princípio, eu entendi o seguinte, não tínhamos problemas estruturais, o déficit era conjuntural, por causa da crise, 2008, mais a questão do serviço passado. Estou falando por mim, que eu ouvi lá atrás, eu não sei. Hoje, eu ouvindo você, eu comecei a ficar mais preocupado, porque o modelo do plano, quando você fala de Ferrari e de Fusca, começou a me acender uma luzinha vermelha. Falar, olha, como é que é a faixa salarial do nosso povo, a nossa galera aqui? Eu estou quase aposentando, né? Acho que a maioria com a minha idade é 50, 55 anos, vai estar aposentando, mulher até antes. Então a nossa geração aqui tem os de 78, os lojinhos, que já estão até aposentados. E eu não sou dessa geração, sou um pouquinho depois, 83 e tal, é a outra leva que tem mais uma turma. Depois teve um último concurso que entrou em 89, que eu me lembro, e depois não teve mais, né? Entrou alguém no banco depois de 89? Não entrou? 90, mas somente pouco. Até 90 entrou gente no banco. Então tudo isso nos dá uma possibilidade, para quando a gente for negociado com o banco, de ter um cálculo mais próximo do que vai ter lá na frente. E a preocupação é essa. Como é que a gente faz com todo esse povo já aposentando? Porque depois, falou de benefício de direito adquirido, depois que aposentou, ela não vai mexer mais. Né? Então a gente tem que trabalhar com esse universo, porque não é simplesmente um plano que vai continuar crescendo. Tá? Obrigado. Saudamento de aposentado, ele tem o direito adquirido às regras que estão aí, então não se mexe nisso. Né? Você pode fazer tem desenhos diferentes. Se eu saudar o plano de forma compulsória, okay, eu mantenho integralmente as regras em vigor neste plano. Não mudo nada, nem critério de reajuste. Mantenho aqui porque eu não posso mexer. Se eu fizer um saudamento opcional, eu desenho um plano espelho deste plano original e as pessoas individualmente vão ter que sair daqui para lá. Só que nesta passagem, o direito adquirido do aposentado é 100% do que ele tem. Eu mudo, ou normalmente pode mudar, o critério de reajuste de um plano para o outro. Tá? Então, depende do desenho. Se for compulsório, que eu não concordo de jeito nenhum, porque o sistema é facultativo, não dá para você, por decreto, saudar plano, né? Fica exatamente do jeito que está. Se for um plano espelho saudado, eu posso mudar algumas regras, mas o valor do benefício eu não posso mudar. Tá? Ele está concedido. Uma outra coisa, quando a gente fala de plano estrutural ou não, eu digo o seguinte, vocês têm que ver exatamente, né, olhar para dentro do plano e ver se ele está sendo, o que está sendo financiado nele. Okay? Como eu falei, ele pode ser um plano muito bom, pelo que os meninos me falaram, ele é um plano muito bom. Agora, o custeio dele está adequado? Uma coisa eu sei, parte deste déficit, talvez a maior parte deles, esse déficit de hoje, vem do serviço passado que não está sendo aportado. Eu não tenho dúvida. Agora, este déficit, se a gente ajustar as premissas do plano, que precisam ser ajustadas, porque a maior parte dos planos já fez esse ajuste, e o de vocês não foi feito ainda, exatamente porque tem um déficit. Se fizer esse ajuste, o déficit vai aumentar. Mas já não tinha sido decidido que a gente ia aportar para eliminar o déficit?
ou para chegar no consenso? Olha, o grande problema é o seguinte, nós, não foi consensado isso, foi aprovado pelo Conselho da Fundação. Até onde eu sei. Agora, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, o fato de você acertar esse déficit hoje não significa que o plano está solvente para o futuro. O plano está solvente hoje, ok? Mas aquela história, se você tiver algum problema de estrutura, tá? E tem porque a questão é o seguinte, esse déficit pagou todo o serviço passado, que é o potencial dentro desse plano. Pagou, Paulo? Vai aparecer lá na frente de novo. Vai aparecer, né? Sobre a questão de vocês serem um plano de massa fechado, vocês têm 2.800 ativos. Esse pessoal ainda vai fazer carreira dentro do banco, tá? Quando eu faço um cálculo atuarial do plano DD, eu digo qual que é a média de crescimento salarial para eu poder calcular o benefício futuro. Se esta média, se a política do banco ultrapassar isso, eu vou ter um benefício maior lá na frente que eu não financiei. Vou dar um exemplo para vocês. Na nossa categoria, em 1986, depois de 30 anos de briga, nós conseguimos o adicional de periculosidade para o eletricista de linhas e redes. Então, o eletricista passou a receber 30% sobre o salário como periculosidade. Perfeito? As pessoas começaram a se aposentar, né? Nosso plano é de 74, então os eletricistas começaram a se aposentar em 94. Ok? 94, 95, né? E o que aconteceu? Eles começaram a contribuir sobre a periculosidade em 86. Começaram a aposentar em 85, 95. Estes 11 anos, 9 anos, não foram suficientes para cobrir o aumento de 30% no benefício que eles tiveram. Mas é uma tacada alta, 30%. Sim, eu estou te dizendo. No dizendo. nosso caso, o banco acho que não quer valorizar nada a não ser alguns cargos. Eu estou te dizendo, só te dando um exemplo. Vou te dar outro exemplo. Lá na Forluz, o pessoal tinha um teto de benefício. O benefício podia ser, o maior benefício pago pela Forluz era 3 vezes o INSS. A patrocinadora resolveu que queria uma política de recursos humanos mais agressiva em cima dos gerentes e acabou com o teto. E começou a pagar benefícios altos. E aquela política do sujeito, faltando 3 anos ou 2 anos para se aposentar, o cara de engenheiro passava a chefe de divisão. Tá? Isso também impactou o benefício, porque alguns receberam um benefício muito maior, que não estava na estrutura do plano, mas o coletivo é que pagou a conta. Eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que isso pode acontecer. Qual que é a média de crescimento, o aumento real de salário do plano de vocês? Todo plano diz o seguinte, eu vou dar o salário vai crescer INPC e tantos por cento de aumento real. 1% de aumento real, tá? Se você tiver uma política mais agressiva, ou tiver um plano de cargos e salários que aumente isso, você vai ter que aumentar o custeio do plano. Independente do plano estar fechado ou não, porque esses 2.800 podem ter. E uma outra coisa, como o benefício do assistido aqui está vinculado ao ajuste da categoria, independe se tem ativo ou não dentro do plano. Vocês podem chegar a ser um plano só de aposentado. O reajuste de vocês vai estar vinculado com a política salarial do banco. Tá? Quanto mais agressivo eles forem lá, maior o benefício de vocês, mas maior a necessidade de financiamento também. Eu não estou defendendo uma coisa ou outra. Eu estou pontuando que essas ponderações a gente tem que olhar. Né? Plano do fundo de água. Tá? O plano está com quase 100% de déficit da reserva. Por quê? Por quê?
porque era um plano que ficaram 85 aposentados, os outros saudaram o benefício, essa turma manteve a vinculação com a ativa e o pessoal adotou um novo plano de cargo e salário extremamente interessante, porque precisava de ser agressivo, só que impactou o benefício das pessoas. Na hora que impactou o benefício, o plano entrou em déficit. E aí os aposentados estão dizendo, olha, meu plano está errado, quem é que roubou o dinheiro? Eu falei, o plano de vocês está correto. O problema é que a regra deste plano aumentou o benefício de vocês, mas tem uma conta para pagar. Alguém tem que pôr esse dinheiro. É meio a meio, é um BD, é meio a meio. Né? É só essas ponderações que eu estou fazendo, entendeu? Então, temos que pensar. Eu estou querendo só pensar um pouquinho junto com vocês. É do modelo, né, de previdência complementar, você anualmente tem que fazer um cálculo para ver se os recursos são suficientes para pagar as aposentadorias todas sob contrato, né? Qual é a minha preocupação aqui? É que a gente esteja se precipitando ao pensar num saldamento do plano. Desde logo, esse plano, nosso plano 2, ele é um plano que eu posso dizer que ele é modelo, né? Um plano PD da melhor qualidade, porque ele foi construído da forma como a maioria dos planos não são, né? Que ele teve uma ampla discussão dos participantes e teve muito dedo da gente na concepção do plano, né? É um dos poucos planos no sistema que tem a estruturação de governança que ele tem, onde tem participantes em todos os colegiados, ele tem comitê de investimentos que quase nenhum plano tem. Então, assim, ele nos é bastante caro. Caro no sentido de ser querido e caro no sentido de quanto a gente paga para mantê-lo. Eu estou dentro do Banesprev há 11 anos, né? Durante 8 eu fiquei lá dentro mesmo e agora eu estou no comitê de investimentos. O que eu posso dizer? Pelo lado dos ativos, a gente tem ativos da melhor qualidade. Assim, não tem nenhum título, nenhum investimento ali que seja de qualidade duvidosa, né? Então, da parte dos investimentos, a gente está seguro, está tranquilo. Mas a gente tem uma conjuntura econômica que, nesse momento, é adversa. Adversa por conta da crise, primeiro dos Estados Unidos, depois da Europa. E segundo, porque você tem uma conjuntura interna, que é bastante boa, de crescimento econômico, mas que traz o país para uma realidade mundial, uma realidade econômica mundial, que é da queda das taxas de juros. Que pelo lado da gente, enquanto brasileiro, consumidor e tudo mais, é uma maravilha, mas pelo lado das aplicações financeiras, é uma tendência à queda da taxa de juros. O que vai nos impor, aí, como a Cláudia bem falou, uma revisão das premissas atuariais. A gente tem em viver mais, os investimentos teimam em render menos, essa conta vai dando problema. Então, o que eu fico pensando e trago aqui para uma discussão, eu não sei se não é o caso da gente tentar radicalizar essa questão do serviço passado mesmo, que é uma dívida que o banco tem com a gente, e eu acho que a gente tem que usar aí todos os instrumentos possíveis. Um participante me ligou falando que a gente devia fazer uma representação para o Banco Central, na medida que o banco, quando comprou o Banespa, ele comprou junto à questão previdenciária e lá estava embutido a questão do serviço passado do Plano 2. Então, que a gente deveria... Ele até mandou uma legislação aí, que o banco teria que ser inadimplente, que não é esse o caso, né? Ele não está inadimplente, mas há uma dívida presumida, alguma coisa assim. Enfim, a dica dele era que a gente entrasse com uma representação junto ao Banco Central, porque o banco não pagou essa dívida. Enfim, são coisas e coisas que a gente podia ir discutindo. Mas o que eu penso? Eu penso que talvez a gente devesse radicalizar na questão do serviço passado, tentar esgotar essa questão, tentar rever
coisa do nosso pagamento agora, do equacionamento do déficit, do jeito que ele está colocado, e talvez, num segundo momento, já com essas premissas levadas a um limite maior, a gente discutir essa questão do saldamento. Porque se a gente o fizer nesse momento, a gente não vai conseguir levar todas as premissas do extremo, porque elas não são de obrigação legal, e é evidente que o banco vai discutir na legalidade, ou seja, a gente está dentro do legal. Usar o 6% é legal, usar a T83 é legal. Então, me parece que a gente não vai conseguir discutir muito isso, mas este embrião de déficit, ele já está formado. Na hora que você levar essas premissas para o limite, nós vamos ter um déficit muito maior. Esse nosso plano, ele é muito caro. E a gente vai ter que discutir aí, ano a ano, a melhor forma de a gente continuar a ter o maior benefício frente a esses problemas todos. Não é uma discussão fácil, e nem acho que tem uma solução assim pronta, mas acho que a gente vai ter que ser criativo e tentar assim usar o melhor ponto em cada momento, porque senão a gente vai queimar todos os coelhos e não vamos mais ter de onde ir. Eu acho que é uma afirmação da qual inclusive acho que não cabe nenhum comentário, apenas no sentido, Marcinha, de que nós vamos ter que fazer uma assembleia ou um encontro nesse período, certo? Nesses 40 dias aí, e porque a sua posição seria o seguinte: vamos radicalizar, seria buscar a via da justiça em torno do serviço passado. E nós achamos que isso tem que ser tomado numa grande assembleia, num grande encontro, porque não pode ser tomado num fórum pequeno, e nem por nós, pela entidade sozinha, ou nem por nenhuma outra entidade sozinha, na medida em que mexe com a vida, né, de milhares de pessoas. A Cláudia sempre ajudou a gente em todos esses debates, tá? Então, quem não a conhecia, ela esteve com a gente na Previc todas as vezes, esteve nos nossos encontros, é uma pessoa que está sempre conosco, ela é a presidente da associação, nós somos participantes, nós temos um participante, só podemos agradecê-la. Quanto ao saldamento, né? Fala um pouquinho de saldamento. A gente tem uma tábua, como a Márcia disse bem, nós somos uma das primeiras entidades a subir a T83. Ela é a tábua anterior a T2000, depois só tem a T2000 que é mais conservadora, se não estou enganado. Ela é a exigência mínima da legislação. Só que o que nós descobrimos quando estávamos dentro do Banesprev, depois de alguns anos dessa alteração? A T83 que foi proposta é masculina. É masculina. Ela não é por sexo. Então, a maioria desse plano hoje é de mulheres. 60% são mulheres. Então aqui já tem o primeiro furo, tá? Outro furo, e o atuário vem alertando isso há alguns anos, que teria que ter alterado por sexo, que aí agrava o déficit. A taxa atuarial é 6%, já se debate bastante, como a Márcia também disse, de mudar essa taxa. A Selic está em 9%. Então, se tudo caminhar como vem caminhando, nós vamos ter um problema grave aqui também. E isso ainda pode ter um agravamento de vir uma resolução e falar que você tem que baixar a meta atuarial. E aí vai ser compulsório e nós vamos ter que se encaixar nisso. O crescimento salarial, a premissa utilizada é zero. É zero. Isso vem há anos com zero. Por quê? Porque nós tivemos um congelamento de 5 anos. Só que a real é 1,4 da folha, que dá 150 milhões. Só uma pessoa que os assistidos não estão, faz 2 anos que não recebem, né? Então... INPC. Só INPC. Mas não é nem por conta do déficit. Ele diz que é o seguinte: tem uma regra, tem um artigo, que se o patrimônio não atingir um valor X, ele não repassa. Não é nem pelo déficit. Mas o déficit é claro que entra na discussão. Outra coisa, aposentados. Tem uma premissa que diz que o aposentado fica 2 anos em média depois que se aposenta. Com o evento do pijama e o Santander, que ninguém aguenta, o cara sai no dia seguinte. Não tem essa de 2 anos. Isso também vai ter que ser alterado. Então, para fazer um saldamento, as conversas preliminares que o Jarbas passou para nós, é mais de 1 bilhão que vai esse déficit. E não tem como fazer um saldamento se você não colocar tudo isso no meio, como a Márcia disse. Para a gente fazer esse saldamento, realmente o saldamento está dado. Por que está dado? Está dada a proposta. A Previc ouviu as duas partes
e nós saímos de lá com a seguinte função: a bola está com o atuário do Banesprev, que está fazendo os cálculos. Então, mas isso não quer dizer que nós vamos ter que aceitar. Primeiro porque vai ter uma assembleia de participantes. Sem ela, essa é uma grande amarração que a gente tem no plano 2. Sem assembleia não se altera nada. Então nós vamos ter que ainda, tem muito caminho pela frente aí para chegar no soldamento, né? E outra coisa, a migração, o que o Jaros passou para nós na reunião que nós visitamos o Banesprev, nessa que o Paulo citou aqui, que estávamos o Camilo, eu, Paula, a Vera e a Rosanina. O Jaros, numa hora ele virou para mim e falou assim: Walter, mas aposentado tem que migrar, senão qual que é a vantagem do banco? Aí eu falei para ele, né, na hora de discutir com ele, falei, olha, assim, conversando, né? Mas aposentado não migra já, tu não migra, mas qual que é a vantagem de fazer isso? Então, vocês vão perceber que o Santander não é fácil de negociar. Quando ele comprou o Banco Real, ele pegou um plano chamado Landaprev. Todo mundo aqui deve ter conhecido, deve ter dado uma passada pelo Landaprev. Ele transformou totalmente a contribuição do plano e todo mundo vê o que deu aí hoje quem está na base, né? Nem até para fazer eleição para eles lá é difícil eles conseguirem fazer uma eleição, eles não conseguem, eles estão tentando resolver. Então é isso que eu queria falar: se a gente for partir realmente do soldamento, que está dado devido àquela reunião, mas não quer dizer que está dado, que vai ser aprovado, porque eles vão ter que apresentar a proposta, eu não sei quanto tempo vai levar isso, nem como virar essa proposta, nós vamos ter que discutir muito, e quem vai dar a última palavra é a Assembleia de Participantes, não tem outro modo.